Para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero começar jogando uma pergunta para vocês. A célula pode ser considerada uma pilha? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Até que ponto as diferenças nas cargas elétricas da face externa e interna da membrana vão influenciar no funcionamento de células específicas, bem como de seus tecidos, do seu organismo como um todo. Até que ponto o DDP... É o que, professor? Calma, relaxa. Até que ponto o DDP da célula vai ser tão importante assim para o processo de bomba de sódio e potássio? Bom, é isso que eu pretendo estudar com vocês hoje. Então vem comigo, porque hoje nós vamos conversar sobre os processos bioelétricos da nossa membrana plasmática. As pilhas e baterias funcionam de modo aos seus elétrons passarem de um local para o outro mediante um meio metálico. Então, basicamente, eu estou tirando os elétrons do meio interno, levando eles para o meio externo, a fim de ativar algum, sei lá, algum brinquedo, algum relógio, algum eletrônico, enfim. Tirando esses elétrons de um meio para o outro, através de um metal, nós estabelecemos um DDP, uma diferença no potencial elétrico no meio interno com o meio externo. E isso permite exatamente o que? A eletrocondutividade. Eu sei que eu estou falando uma série de termos que, bom, podem parecer tudo, menos biologia, mas, por incrível que pareça, está muito relacionada à biologia. Uma pilha, em resumo, para tu entender, uma pilha traz os elétrons que apresenta dentro de si para o meio externo, passando eles por um meio metálico e gerando uma diferença na carga elétrica, que dentro vai ter um valor que é negativo e fora vai ter outro valor que é positivo. Afinal de contas, eu estou migrando elétrons do meio interno para o meio externo. E migrando através de quê? De um meio metálico. Mas a célula não tem esse meio metálico. Então, como poderia ser considerado uma pilha? E aí vem a base da nossa pergunta inicial. Como é que a célula pode ser considerada uma pilha se ela não tem um meio metálico? Bom, ela não tem esse meio metálico. Mas será que ela não tem uma forma de permitir o fluxo de elétrons? Será que ela não tem uma forma de garantir exatamente que o DDP, a diferença no potencial elétrico, exista de fato? É esse o ponto. Pare e preste atenção no que seria um meio metálico. Seria exatamente um meio que permite um fluxo de elétrons. Sabe um tipo de meio que permite o fluxo de elétrons? Uma pequena solução eletrolítica. Afinal de contas, as pilhas também apresentam soluções eletrolíticas. E a nossa célula tem soluções eletrolíticas, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. A própria matriz extracelular é um meio eletrolítico. A própria substância que nós chamamos de matriz intracelular ou hialoplasma também é uma espécie de solução eletrolítica. E se eu tenho uma solução eletrolítica dentro da minha célula e fora da minha célula, eu tenho como passar elétrons de um meio para outro. E mais, eu tenho também como estabelecer um diferencial no potencial elétrico.
E a membrana vai funcionar exatamente como a estrutura que vai permitir essa diferenciação. Vimos nas nossas últimas aulas, estudando mais acuradamente as membranas, que elas têm uma composição o quê? Lipoproteica. Isso mesmo. Ela tem uma composição lipoproteica baseada em lipídios e proteínas. Que lipídios são esses? Fosfolipídios, isso mesmo. Então, os fosfolipídios ali se organizam em uma bicamada e permitem até a passagem de algumas substâncias, como é o caso dos gases. Então, os gases mesmo, por difusão simples, conseguem passar através da nossa bicamada fosfolipídica. Mas, às vezes, uma ou outra substância não consegue passar pela barreira de fosfolipídios e tem que ter a sua entrada facilitada por quem? Pelas proteínas que estão ali na membrana, fazendo a comunicação do meio externo com o meio interno. Essas proteínas, as permeases, vão garantir a entrada da substância. Mas existem algumas proteínas que atuam exatamente no transporte de substâncias que apresentam cargas elétricas. Essas proteínas atuam como bombeadoras, são as bombas ATPases. Elas vão permitir a passagem de elétrons através de sua estrutura para garantir exatamente que haja a diferença das cargas elétricas na membrana. Naturalmente, isso a gente já conversou, já apresentei isso a vocês. Interna à nossa célula existe uma carga, o que? Negativa. Então imagine que eu peguei um multímetro, tá? Aquele aparelhinho que a gente mede as cargas elétricas, e eu coloquei 2 pinos do nosso multímetro dentro da célula e o outro no meio externo. E eu consegui um diferencial no potencial elétrico dessa célula entre sua face interna e sua face externa. Mais especificamente da membrana, na sua face interna e na sua face externa. A face interna é negativa, a face externa é positiva. E o nosso pequeno multímetro marcou ali menos 70 milivolts para a nossa membrana. Isso significa dizer que essa é a carga da membrana quando ela está em repouso. Quando ela está tranquilona, a nossa membrana tem uma carga negativa. Mas por que negativa já de cara ela estando em repouso? Por que não podia estar zerada? Por que não podia estar neutra? É isso que a gente vai ver agora. Existem 2 íons muito importantes que nós já conversamos sobre eles várias e várias vezes ao longo das nossas aulas. E na nossa última aula, que foi a aula de bomba de sódio e potássio, acho que ficou bem claro que esses 2 íons são fundamentais. São eles, claro, sódio e potássio. Só vou marcar ali para que vocês tenham noção de quem eu estou falando, tá certo? E para que vocês compreendam melhor o porquê que eles são tão importantes para a célula, vocês têm que entender que existe uma situaçãozinha muito importante, um termozinho muito importante, que é chamado de potencial eletroquímico. Ok? Potencial eletroquímico. O que é o potencial eletroquímico? Basicamente, é uma definição bem simples e objetiva, até porque eu estou trabalhando um conteúdo bem complexo com vocês do ensino médio e da educação básica. A gente não precisa aprofundar tanto esse conteúdo, tendo em vista que isso é mais biofísica de membrana, mas é muito importante, eu acho muito importante que a gente seja apresentado a esse tipo de fenômeno já na educação básica, para que a gente entenda como funcionam outros fenômenos que virão mais para frente
principalmente quando a gente estiver falando de bioenergética, quando a gente estiver falando de fisiologia humana. Então acho muito válido a gente começar estudando já de agora esses fenômenos de uma forma bem séria e bem coerente. Mas vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui na nossa célula? E por que esses íons são tão importantes? Bom, imagine que quando analisamos o seu potencial eletroquímico, nós temos duas informações fundamentais. Nós temos a sua tendência elétrica e a sua tendência química. Sacou? Eletroquímica. Então eu posso diferenciar os termos elétrico e químico para cada íon desse. O íon de potássio, ele tem um comportamento eletroquímico de uma forma, enquanto o íon de sódio tem um comportamento eletroquímico totalmente diferente, beleza? Então eu tenho dois íons que se comportam de maneiras distintas e se comportam de duas formas, elétrica e química. A forma elétrica basicamente se dá pela carga elétrica e a forma química se dá pela tendência relacionada ao gradiente de concentração. Como assim? Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisinha muito importante a vocês. Nossa célula já tem uma carga elétrica negativa internamente. Por quê? Porque ela tem proteínas em seu interior, e isso eu já conversei com vocês. Ela tem proteínas em seu interior que já possuem carga negativa. Já são eletricamente negativas. São carregadas negativamente. E elas vão ser indispensáveis para a célula. Então eu não posso tirar elas da minha célula. Eu tenho que mantê-las lá dentro. E por isso já fica meio óbvio que a nossa membrana internamente será o quê? Negativa. Tá? Justamente por conta dessa carga. E não só isso, mas também temos outros fatores que estão relacionados ao sódio e ao potássio. O primeiro deles, existem canais de membrana, existem proteínas canais que vão estar o tempo todo abertas. Tá? Esses canais que estão o tempo todo abertos são canais reguladores e vão permitir que alguns íons menorzinhos passem ali e consigam ter um trânsito mais flexível para eles. Já outros canais, que é o que nós chamamos de bombas de ATPase, são canais que necessitam de um investimento energético, ou seja, precisam que eu invista ATP para que eles abram e concedam a entrada, o direito à entrada ou saída de um dado íon. Então, existem canais que vão ficar abertos o tempo todo e existem canais que eu tenho que investir, eu tenho que entregar a ele um ATP para que ele faça uso de uma ligação fosfodiéster, que é como nós chamamos a ligação que permite os 3 ATPs estarem ali ligados àquele nucleosídeo, e aí eles vão arrancar um fosfato, gerando a energia necessária para que ele abra e permita a saída de uma substância e a entrada de outra. Sacou? Então, existem canais que precisam ser ativados, e para isso eu invisto ATP, eu invisto energia para que eles façam essa abertura ou esse fechamento. Também tem isso. E aí, muitas vezes o sódio e o potássio vão estar envolvidos. Por quê? De imediato eu preciso afirmar que fora nós temos mais íons positivos. E que a tendência do nosso sódio é entrar na célula. Ele tem essa tendência química. Por isso que eu disse, ó, a tendência eletroquímica.
tá? Então, quimicamente falando, a tendência do sódio é entrar na célula. E a tendência do potássio é sair da célula. Mas por que isso, professor? Gradiente de concentração. Fora, a célula tem mais sódio do que dentro. Dentro, a célula tem mais potássio do que fora. Então, a tendência química é que o sódio entre e que o potássio saia. Contudo, as próprias proteínas que permitem essa migração dessas substâncias iônicas meio que atrapalham isso. Por quê? Existem muito mais canais de potássio do que canais de sódio. E por essa razão, para cada 100 íons de potássio que saem da célula, 1 íon de sódio entra. Sacou? Então é muito mais fácil que minha célula perca íons de potássio do que mesmo que ela ganhe íons de sódio. E isso é fundamental para o que virá agora. Agora que nós já sabemos que a tendência do nosso potássio é sair da célula e a tendência do nosso sódio é entrar na célula, nós temos que conversar sobre a história do DDP. Até para que vocês compreendam que existem DDPs diferentes de acordo com o tipo de célula. Por exemplo, existem células como, por exemplo, as células musculares, que apresentam um DDP em torno de menos 90 mV. Já outras células, como por exemplo os neurônios, vão possuir um DDP que varia entre menos 70 e menos 80, enquanto as células epiteliais vão apresentar um DDP que fica em torno de menos 50 mV, tá certo? E isso vai depender exatamente das concentrações de íons no meio interno e externo, nos meios interno e externo. O nosso potássio, ele tem um DDP dele, enquanto o sódio tem o seu também DDP. E esse diferencial no DDP do potássio e do sódio é que vai determinar o DDP da membrana, ou seja, o diferencial do potencial elétrico ocasionado pelo potássio e pelo sódio em seus respectivos meios vão influenciar exatamente na carga elétrica da membrana. Como o DDP do nosso potássio é menos 90 mV e do sódio é mais 55 mV, nós compreendemos que o valor chega perto ao menos 70 mV. Ó, menos 90 mais 55. Professor, mas não bate menos 70 não. Mas lembre-se que tanto existem outros íons na face interna e externa, quanto também existe uma maior possibilidade, né, de saída. A tendência é a saída do potássio e não a entrada do sódio. Nós temos muito mais canais que ficam abertos para a saída do potássio do que mesmo para a entrada do sódio, mesmo sabendo que o sódio tem essa tendência a entrar, tá certo? Mas enquanto o sódio não entrar, bom, a tendência é o potássio ficar saindo gradativamente através daqueles canais que ficam sempre abertos. E aí, a diferença nesse potencial interno e externo é dada aqui como menos 70. E eu vou manter esse menos 70 como a nossa referência. Afinal de contas, acredito que vocês devem ter percebido que sempre que eu falava de bomba de sódio e potássio, falava muito do estímulo nervoso. Eu falava muito do impulso nervoso acontecendo para que, de fato, a nossa célula, né, tivesse a necessidade de fazer essa inversão na sua carga de membrana e também transportar os íons através dela. E bom,
Esses nossos canais serão melhor funcionáveis, digamos assim, se houver um investimento de energia, como a gente falou anteriormente. Porque eles são bombas ATPase, ou seja, eles precisam de ATP para realmente funcionar. E aí, através da coleta de um fosfato, eles vão poder trabalhar de uma forma mais efetiva. Então imagine o seguinte, em um dado momento, tendo em vista que a tendência do sódio é entrar na célula e do potássio é sair, vai existir um momento onde eu vou ficar eliminando o potássio, até que a célula atinja o que nós chamamos de limiar, certo? O limiar é o menos 55 milivolts, e isso se tratando de uma célula nervosa, tá certo? Então, o limiar é menos 55 milivolts. Justamente, porque eu vou ter a diminuição, lembrando que se é um valor negativo, quando eu estou subindo em busca do zero, eu estou tendo uma diminuição no valor, né? Então, eu estou me aproximando ali do zero, porque o potássio está saindo. Então, a tendência é eu alcançar o limiar. Mas esse limiar, ele vai servir como base. Contudo, se eu continuar fazendo isso, eu vou extrapolar o limiar e eu vou tender a uma diferença que não é interessante para a minha célula. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar para vocês é que existem momentos em que o potássio está saindo livremente e o sódio está entrando devagarzinho pela quantidade de proteínas, de bombas, né, que vão estar permitindo a sua entrada, mas quando dá necessidade de estimular realmente uma mudança de carga elétrica para garantir, por exemplo, um impulso nervoso ou uma contração muscular, eu vou dar início a um processo de despolarização. O que é a despolarização? Eu vou receber um estímulo, eu vou ofertar um estímulo à minha célula, mais especificamente na membrana da minha célula, para que ela mude a carga do DDP. Então, se o DDP aqui está negativo, eu vou forçar a mudança para uma carga positiva. E o que seria essa diminuição? Essa troca? Seria justamente o início de um potencial de ação. Porque enquanto a célula está em repouso, ela tem aquela carga elétrica negativa, tendo em vista as proteínas internas, que vão gerar de fato uma carga mais negativa, mas a tendência eletroquímica do potássio é sair da célula e a do sódio entrar. Então vai existir um momento onde eu vou precisar mudar isso aí. Na verdade, a despolarização é quando, preste atenção, des significa perder e polarização vem da carga, da diferença de carga. Eu tenho dois polos, um negativo e um positivo. Então, quando eu despolarizo, eu perco essa polaridade, eu perco essa carga negativa dentro e a positiva fora, porque eu estou tentando me aproximar do zero, eu estou tentando me aproximar dali do valor zero. Para isso, o que eu faço? Eu invisto um pouquinho de energia para pegar os íons de sódio que estiverem dentro e expulsar da célula, trazendo para o interior dela novamente os íons de potássio que eu perdi antes. Sacou? Então eu vou trocar 3 sódios por 2 potássios. 3 sódios por 2 potássios. Isso é o que nós vimos na última aula, na aula de bomba de sódio e potássio. Eu estou tentando passar para o zero o meu DDP, para que algo aconteça. E aí esse algo geralmente é o quê? Impulso nervoso, é algum fenômeno mais amplo e mais efetivo e eficaz no organismo como um todo. E aí a minha célula nervosa ela vai precisar fazer essa mudança na carga elétrica. É nesse momento
onde ocorre a despolarização. E essa despolarização faz com que haja uma mudança na corrente iônica. Corrente iônica é a migração dos íons, a carga elétrica entre os íons. Tá? Então, a despolarização vai acontecer, eu vou mudar a carga elétrica e vai existir um momento onde a membrana vai estar com sua face interna positiva, porque eu vou eliminar muito sódio e trazer muito potássio para o interior. E aí, depois que o meio interno fica positivo, o meio externo também fica negativo. Agora houve uma inversão das cargas. Aí é quando eu começo a me preocupar, porque eu cheguei em um ápice. Esse ápice geralmente é entre mais 30 e mais 40 milivolts. E quando eu chego nesse ápice, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar à carga original. A carga que eu tinha inicialmente. Aquela que é do potencial de repouso. E aí, quando eu tenho que voltar para essa carga, eu faço exatamente o quê? Eu desacoplo o íon, ou a molécula de fosfato da nossa membrana, da nossa proteína de membrana, da nossa ATPase, e automaticamente nossa ATPase vai começar a devolver para o meio externo os potássios e trazer vagarosamente mais íons de sódio. Então presta bastante atenção. O sódio está em maior concentração aqui dentro. É a tendência natural. Está em maior concentração aqui dentro, mas a tendência dele é sair. Beleza? Lembra, é a tendência eletroquímica. A tendência é ele sair. A tendência do sódio é entrar. Ele está em maior concentração fora, mas a tendência dele é entrar. O problema é que, enquanto esse aqui sai 100 vezes mais do que esse, provavelmente eu vou alterar significativamente a carga da minha membrana. A diferença no potencial elétrico, a carga elétrica da minha membrana. Logo, vão existir momentos específicos onde eu tenho que inverter a carga para garantir a entrada de muito potássio, a saída de muito sódio, para tentar restabelecer isso aqui. É meio chato, é meio confuso, porque eu tiro muito sódio, tá? Eu jogo para fora o máximo de sódio possível, e aí eu vou ficando cada vez mais próximo do zero, cada vez mais próximo do zero, cada vez mais próximo do zero, até que eu chego num momento onde eu passei do zero, eu estou agora positivo, o que não é a minha tendência natural. Minha tendência natural está negativo, só que eu expulsei tanto íon de sódio que agora eu tenho que mudar isso. E automaticamente, quem vai voltar para garantir essa mudança? Quem vai voltar para resolver o problema? Potássio. Potássio vai começar a entrar de bolo na célula, restabelecendo ali a carga inicial. Então a despolarização é quando eu começo a expulsar os íons de sódio, chegar ali próximo do zero, chegar até mesmo a extrapolar, passar do zero, e agora eu volto a ter a carga original. Eu hiperpolarizo, na verdade eu repolarizo, né? Eu volto para a carga original, só que vai existir um momento onde eu hiperpolarizo, ou seja, eu excedo. Não era para ser tanto, mas eu excedo. Por quê? Vamos agora para o gráfico, aí vocês vão entender melhor. O que é o potencial de repouso? Bom, o potencial de repouso é quando a membrana está assim. Tá? Ela está de boa, ela está com a carga original dela. Mas houve um potencial de ação. Um estímulo, um PA. Esse estímulo vai acontecer aqui no momento 1, que aqui é milissegundo, acho, a unidade. E aí meu DDP estava menos 70, houve um estímulo. Esse estímulo fez com que os íons de sódio começassem a ser expulsos da minha célula. Saindo, eu vou ficando mais próximo do zero, despolarizando. Despolarizar é perder a diferença na carga iônica, carga elétrica.
Então aí eu estou tentando chegar perto do zero. Só que quando eu chego no zero eu passo. Eita, exagerei. Então eu estou expulsando todo o íon de sódio. Expulsei. Quando eu chego aqui no mais 30, eu disse, diz, não era para ter expulsado tanto não. Repolarizou. Ou seja, eu agora trago quem para dentro? Eu trago potássio para sanar, porque ele era quem deveria estar dentro. A tendência era que estivesse dentro da célula. Mas o problema é que a tendência eletroquímica dele é sair da célula. Ô, danado, volta. Então voltou demais, passou aqui, ó, do menos 70, aí eu hiperpolarizei, aí eu expulso só um pouquinho, vou abrir devagarzinho para ele ir eliminando os íons de potássio, restabelecendo o repouso. Sacou? Então, o que é a bomba de sódio e potássio? É a tentativa de restabelecer sempre a tendência eletroquímica natural das coisas. Contudo, eu tenho que fazer esse processo de bombeamento de íons para garantir que minha célula vai funcionar realizando alguns fenômenos, mas também garantindo que o DDP, o diferencial do potencial elétrico da face interna, que deverá ser sempre negativo, e da face externa, que deverá ser sempre positivo. Isso quando a célula está em repouso. Esses dois fenômenos de potencial de ação e potencial de repouso são chamados de potenciais de membrana. Ou a gente tem como os fenômenos bioelétricos de membrana. Beleza? Então eu expulso o sódio para garantir a entrada do potássio e restabelecimento da polaridade. Mas, para isso, eu tenho que ir primeiro eliminando devagarzinho os íons de potássio, para depois eliminar de uma vez os íons de sódio, para que eles restabeleçam a quantidade de potássio no meio intracelular. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que é complexo, mas é importante e vai servir muito para você que quer aí avançar os seus estudos na área das ciências biológicas. Um cheiro bem grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.